E o povo esperava esse Messias, e esse Messias apareceu. Jesus fez muitos milagres, Jesus operou sinais, prodígios, maravilha. Jesus libertou o endemoniado. Todos nós sabemos a história de Gadareno, um homem possesso por legiões que habitava em Gadara, em Genezaré. E na sua última visita a Jerusalém, Jesus ele sai da Galileia, ele retorna para Jerusalém. Só que uma viagem, um período longo de 145 aproximadamente quilômetros de distância. Jesus ele percorre uma distância de 145 quilômetros saindo da Galileia até Jerusalém. Só que nessa viagem, nesse percurso em que Jesus faz de Galileia a Jerusalém, houve muitos acontecimentos, houve muitos milagres, houve muitos sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, aonde Jesus operou na sua trajetória de retorno da Galileia a Jerusalém, local aonde ele padeceria pela mão dos seus opositores. Jesus ele entra na cidade de Jericó, ele cura um cego, na sua saída ele cura 2 cegos. Jesus ele entra na casa de um homem publicano chamado Zaqueu, o qual aonde aquele homem diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era o Messias, enviado por Deus para trazer a restauração, para trazer a salvação ao povo de Israel. Zaqueu ele se entrega a Jesus, ele retribui a alegria ao coração de Deus por ele ter reconhecido que Zaqueu era um pecador. Agora ele está diante de um Deus que o perdoou seus pecados. Jesus ele salvou não somente Zaqueu, mas o texto vai dizer que toda a casa de Zaqueu foi salva. Muitas coisas aconteceram nessa trajetória, nessa caminhada. O que me chama a atenção é que por onde nós andamos, por onde nós passamos, nós levamos a palavra de Deus, nós levamos a esperança, porque uma coisa eu aprendo com Jesus: na caminhada com Jesus há milagre, na caminhada com Jesus há restauração, na caminhada com Jesus há salvação. Certa feita também na trajetória, retornando para Jerusalém, onde houve o episódio da mulher de Zebedeu, que ela chega para Jesus, ela pede que Jesus ele permita que os seus 2 filhos sentem uma direita e uma esquerda. E Jesus disse: eles poderão beber o mesmo cálice que eu vou beber? Ele disse: sim, podemos beber o mesmo cálice que o Senhor vai beber. Ou seja, Jesus está dizendo: nós que somos cristãos, nós o que aceitamos como Senhor e Salvador, temos que estar preparados para passar pelas mesmas dores, tristeza, angústias e perseguição que Jesus passou. Ele diz: bem podereis beber o mesmo cálice que eu bebi, porém sentar-se à direita e à esquerda, isso não pertence a mim, e sim a meu Pai. E por fim, na sua caminhada, Jesus ele faz coisas grandes. Só que quando Jesus ele entra em uma sinagoga, Jesus ele observou que estava, aleluia, ali um grupo de homens judeus, um grupo de homens que estavam narrando um fato ocorrido, uma história real, em que certa feita, em uma comemoração, em um dia festígio, em uma apresentação de uma entrega de um sacrifício, aonde por ordem de Pôncio Pilatos, ele dá ordem, ele ordena que se pegue os galileus e que matem. O texto vai dizer que por ordem de Pilatos houve um massacre aos galileus. E Jesus, ele na sinagoga, antes de ele curar aquela mulher com uma palavra que andava encurvada, Jesus ele observou que aqueles judeus estavam falando
de um acontecimento onde houve um massacre na vida de homens galileus, e Jesus sendo da Galileia, Jesus também sendo galileu. Só que Jesus, ele observa, Jesus, ele discerne as intenções da mente e do coração do homem. Muitas vezes nós falamos por palavras e dizemos que o que nós estamos falando não é isso que a pessoa está pensando, mas só que Jesus, ele discerne as intenções do pensamento, da mente e do coração. O problema é que a forma, aleluia, em que aqueles judeus, eles narravam o acontecimento da trajetória, da tragédia, da morte dos galileus, eles estavam falando de uma forma como se estivesse achando bem feito, achando correto o que Pilatos fez, como se fosse uma sentença divina sobre a vida daqueles galileus, como se aqueles galileus estivessem morrendo, sendo massacrados, porque mereciam passar pelo aquilo. E Jesus observou aqueles homens conversando, e o Senhor, ele fala com aqueles homens. Ele diz: cuidai vós, de que vocês são melhor do que eles. Jesus, ele traz uma repreensão àqueles judeus, que eles falavam a respeito daqueles homens que padeceram por ordem de Pilatos. E na sequência Jesus diz: por acaso, será que vós também não lembrais do acidente que houve à torre de Siloé, onde por sua vez matou 18 judeus? Ou cuidai vós, que se vós não se arrependeis, não perecereis da mesma forma? E na sequência Jesus, ele conta uma metáfora de comunicação. Ele usa uma história para chegar a uma realidade. Jesus, ele fala de um homem que plantou uma figueira em uma vinha. O que Jesus está nos ensinando, irmão, é que muitas vezes nós estamos, aleluia, mais preocupados com a derrota. É que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a desgraça, com o estado de pecado, com o estado de miserabilidade em que vivem os outros, e se esquecemos do nosso. Jesus está falando para nós que muitas vezes nós se preocupamos mais com o erro dos outros do que com os nossos. E Jesus está dizendo: escute, da mesma forma que aconteceu com Galileu, também aconteceu com os judeus. Ninguém está livre do que pode acontecer. Porque isso Salomão disse, escrevendo o livro do Eclesiastes: tanto sofre o ímpio como sofre o justo. Tanto padece o ímpio como padece o justo. Aqueles homens, eles conversavam a respeito do caso de uma forma simples, como se eles estivessem gostando, esnobando do que aconteceu. E Jesus nos ensina que nós devemos nos compadecer da dor do próximo. Jesus nos ensina que nós devemos olhar para a situação das pessoas e ter a misericórdia e se compadecer, e não escarnecer. Hoje nós vemos muito isso, irmãos. Pessoas quando caem, pessoas quando erram, pessoas quando fracassam, pessoas quando se desviam. Muitos que dizem que estava ao lado, que apoiavam. Aí é o momento em que muitos de nós erramos, onde nós juntamos a roda dos escarnecedores, que achamos que esse texto de Salmo 1, de sentar na roda dos escarnecedores, referente somente ao ímpio, não. Existe também a roda dos escarnecedores cristãos. E isso Jesus, ele manda, nos ensina que nós devemos fugir dessa roda. Nós não devemos se preocupar em olhar somente para a queda, criticar quem caiu, que fez isso, que fez aquilo, que mereceu, que eu achei foi pouco, não.
Aqueles homens judeus, eles narravam o acontecimento de uma forma que chamou a atenção de Jesus, como se ele estivesse gostando do que o cônsul Pilato fez com aqueles homens. E Jesus vai e traz a memória deles. Será que vocês não se lembram do acidente que houve na torre de Siloé? Lá era judeu. Porque muitas vezes nós achamos que quando uma pessoa fraquece, quando uma pessoa tem derrota, quando uma pessoa não chega às bênçãos, não chega às vitórias, quando uma pessoa se sente enfraquecida, quando uma pessoa adoece, a primeira coisa que vem na mente de nós cristãos é que está em pecado, é que fez isso, é que ele é desobediente. Não, irmão. As doenças vêm para todos. As perdas vêm para todos. As tristezas, as angústias vêm para todos. As decepções vêm para todos nós. O problema de nós cristãos é que quando nós vemos um irmão que ele adoece, que ele se recua, que ele passa a se retrancar dos trabalhos ministeriais, o que vem na nossa mente é que o irmão pecou, é que o irmão errou, é que o irmão está fazendo alguma coisa errada. Não, deixa eu te falar uma coisa: a água que bate na terra dele é a mesma que bate na sua, que faz a semente crescer. Mas o sol que queima a semente dele é o mesmo sol que queima a minha e a sua. Aí Jesus, ele fala uma parábola, ele traz uma parábola. Certo homem, agricultor, ele tinha uma vinha, mas ele plantou uma figueira e deixou que um homem cuidasse. E por 3 anos aquela figueira ficou plantada na vinha. E quando o dono da vinha chegou, ele foi em busca de buscar um alimento numa figueira que estava plantada em uma vinha. O texto vai dizer que o dono da vinha não achou figo na figueira. E ele disse: corta, para que ela vai estar ocupando a terra, o espaço. Se ela é inútil, por que ela vai estar nesse espaço aqui ocupando? Só que o homem que estava responsável por cuidar da figueira na vinha, ele disse: não, Senhor, deixa mais esse ano. O que me chama a atenção é que na parábola, Jesus ele faz questão, aleluia, de dizer que a figueira estava plantada na vinha. É impressionante que vinha não era local de se plantar nem figueira, nem tamandeira, nem laranjeira, nem bananeira, nada. Vinha só se plantava somente a planta que desse a uva, porque a terra que onde estava plantado a vinha, ela era apta somente para receber a planta da vinha e não da figueira. Figueira é uma planta, vinha é outra. E na cultura dos judeus, irmãos, um agricultor, um fazendeiro, um homem rico, donos de terra, ele chama os seus assalariados, ele chama os seus operários, ele chama os seus jornaleiros, para que cada um possa trabalhar em uma área específica, um na roça, um cuidar de fígado, um cuidar de tamandeira, outro cuidar de outras espécies de árvore. Ele repartia os trabalhos igualmente para cada operário. Só que eu dei uma pesquisada na história de Flávio Joséfo. Só que a história vai contar que quando se trata de vinha, aí já é um tratamento mais específico. Quando se trata de vinha, se trata de algo familiar. A importância de cuidar de uma vinha era tão grande que eles gostavam de colocar somente pessoas que eram parentes ou que eram mais chegados à família para cuidar da vinha. Por quê? Porque a vinha tinha uma importância muito grande e era de alto valor e de alta especialidade no meio de uma família que fosse proprietário de uma vinha. É por isso que sempre quando eles plantavam a vinha, eles não colocavam qualquer um para tomar de conta. Por quê? Porque tinha que ter conhecimento do que estava fazendo na vinha. E quando
Jesus ele usa essa parábola, o que me chama a atenção é porque a figueira estava plantada na vinha. Se vinha não é local de se plantar figueira. Jesus ele usa a parábola para chegar a uma realidade e ensinar aqueles homens que eles esnobavam da maneira em que os galileus padeceram na mão de Pôncio Pilatos. E que Jesus eles ensina aqueles homens que da mesma forma que aqueles galileus morreram, também os judeus poderiam morrer. Mas da mesma forma em que os galileus é importante para Deus, os judeus também são. O que nós aprendemos com a figueira plantada na vinha, mesmo ela sendo infrutífera, na hora em que o seu agricultor, o seu fazendeiro foi buscar alimento para se alimentar. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Que a figueira estava plantada no local errado. A figueira foi plantada no local errado. O local não era para ela, mas Deus colocou uma pessoa para cuidar, mostrando que mesmo estando no local errado, a misericórdia de Deus está sempre presente para guardar e para dar novas oportunidades. Eu e você não era para estar aqui. Eu e você não era para fazer parte da vinha do Senhor, porque nós éramos como figueira, nós era amargos, nós não tinha fruto, nós não tinha alimento para alimentar quem procurasse uma palavra de vida. E Jesus nos colocou como figueira no meio de sua vinha, para nos ensinar que mesmo que tudo pareça estar perdendo, está acabado, mas ainda há uma oportunidade, ainda há tempo para se levantar, ainda há tempo para se erguer, ainda há tempo para frutificar. Nós só precisamos aprender é que mesmo a figueira estando no local errado, 3 anos passou, ela não deu fruto, mas Jesus está dizendo: acredita mais um pouco. Nós não podemos fazer que nem aquele agricultor que veio buscar o figo e não teve, e ele disse: corta. Olha para cá, Jesus lhe colocou para cuidar da vinha dele. Quando nós olhar para os pés de figo aí fora que não está dando fruto, não diga logo que tem que ser cortado e lançado fora, porque eu e você era uma figueira. Aquele homem que falou com um agricultor, com um fazendeiro, e disse: não, deixa só mais esse ano. Sabe o que é que está faltando em muitas figueiras aí fora, irmão? Ser cavada, ser adubada, ser colocado o instrumento. Eu acho bonito esse texto, eu acho impressionante esse texto, esta parábola. Tem diversos ensinamentos, diversos. Nesse texto eu tenho 6 pregações que Deus me deu. Só nesse texto. Mas eu acho impressionante a forma em que Jesus trabalha. Em meio às derrotas, aqueles galileus não se sabem qual foi o motivo de eles sofrerem aquele mártir. Não se sabe o motivo de Pôncio Pilatos ter mandado massacrar aqueles galileus. Há quem diga, existe uma discussão teológica de que foi um grupo que se levantou contra Pilatos, mas eu pesquisei e não achei. Uns diz que foi, mas as minhas fontes presbiterianas de Flávio José não falam isso. Apenas diz que não se sabe o motivo. Apenas em uma das comemorações em que Pôncio Pilato participava do sacrifício, ele resolveu matar aqueles galileus, massacrou os galileus. E na hora em que Jesus chega, antes de curar uma mulher dentro de uma sinagoga, Jesus ele observa que os próprios judeus, eles falavam, eles se alegravam do sacrifício, porque o sangue foi misturado. Misturou-se o sangue dos galileus com o sangue dos animais que foram oferecidos em sacrifício. Por isso que o texto vai falar da mistura do sangue dos galileus no sacrifício. Só que aqueles homens, eles se impressionaram de uma forma que Jesus não viu misericórdia naqueles homens.
E quantas vezes nós temos feito isso, irmãos? Quantas vezes nós, como igreja de Deus, temos feito isso? Nós temos se alegrado como aqueles que têm sido derrotados. Quantas vezes, pastor Josenir, nós como igreja temos fracassado, quando nós vemos alguém ser derrotado e nós dizemos, ali é porque pecou, ali é porque se afastou, ali é porque errou, ali é porque é desobediente, ali é porque não quer nada com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ali é uma figueira no meio de uma vinha que nem você era. Ali é uma figueira que não está dando figo porque não tem uma pessoa para cuidar dela, para cavar, para plantar, para colocar estrumo, para colocar água, para adubar, para alimentar. E eu vim essa noite aqui trazer essa mensagem para mim e para você. Hoje eu passei o dia no trabalho fazendo essa mensagem. Eram 6 pregações que eu tinha com essas 7. Que nós precisamos entender que nós temos que se preocupar mais com as nossas derrotas. Nós temos que nos preocupar mais com os nossos fracassos. Nós temos que olhar mais para as nossas perdas, nossos erros. Aleluia! Precisamos olhar mais para os calamandúria fácia, decamandura bandúria. Precisamos se preocupar mais com os nossos defeitos, com os nossos pecados. Precisamos entender que nós também era figueira. Se não tivesse o agricultor, o fazendeiro enviar aquele homem que veio cavar, que veio plantar, que veio adubar e veio arregar com água, você não estava no meio da vinha do Senhor dando fruto. Porque terra de vinha não serve para outra planta. Porque para cuidar de vinha tem que fazer parte da família, ou tem que ser achegado à família. Olha para cá, irmão. Jesus não escolheu qualquer um para cuidar de você. Ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador. Jesus sabia que ele estava indo e deixou nós como figueira plantada na vinha. Sabe quem é que estava preparado para cuidar das figueiras aqui na vinha embaixo? Era o diabo. Sabe quem é que ia cuidar das figueiras aqui embaixo no meio da vinha do Senhor? Era o diabo. Aí Jesus, não, eu vou e vou enviar outro Consolador. Esse vai consolar. Esse vai fazer lembrar todas as palavras que eu ensinei a vocês. Esse vai conduzir vocês ao caminho da eternidade. Nós somos figueiras plantadas em uma vinha. Se não deu fruto hoje, não precisa se desesperar e cortar. Se ainda você não viu o resultado no meio dos seus, não precisa se desesperar. Apenas é uma figueira que está sendo cuidada. Apenas é uma figueira que ainda não vingou, não deu fruto, porque faltava alguém para cuidar. De uns tempos para cá, eu tenho dito a Deus, Jesus, eu me tornei conhecido como batedor de igreja. Mas, Senhor, quais frutos eu tenho te dado como figueira? Quando o Senhor descer, que viesse buscar um fígado para comer, será que acharia em mim? Lá no trabalho eu conversando. Senhor, eu não quero pregar todo o tempo batendo. Porque quando nós batemos demais na vinha do Senhor, nós estamos arrancando toda a plantação de vinha que está lá. Nós devemos ter cuidado que tem figueira que está com 3 anos, mas está sendo cuidada por Deus. Palavras da Marilene, minha esposa. Tem palavras que derribam demais a igreja já está cansada, a igreja está sofrida. Precisamos ter noção do que nós vamos pregar.
Jesus, Ele é justiça, mas Ele é amor, mas Ele é justiça. É tempo de nós cavar mais o pé das figueiras que não estão dando fruto para Deus. É tempo de eu e você, como ministro do Evangelho, como pastores e líder, plantar mais, jogar mais água, colocar mais adubo, insistir mais um pouquinho. Por quê, irmão? Tem gente que diz assim, olha para cá, tem pastor que diz assim, tem líder que diz assim: meu filho, se você não quiser nada com Deus, você sai, Jesus manda 10, manda não, filho, se você e eu não estamos cuidando de um, fale de 10. Ei, vai, sério. Nós não estamos cuidando de uma figueira que está plantada na vinha do Senhor, fale de 10 figueiras. Eu preguei muito isso, está filmando aí, né? Pode filmar. Foi o que mandei, pedi para filmar, mandei não, pedi. Preguei muito isso e bati demais, igreja. E Jesus, figueira ruim que não me dá um figo, só quer que os outros deem que não me dá um. E Jesus, e agora, Jesus se preocupa não que o cuidador da vinha, o cuidador da figueira está aí do teu lado, está dentro de ti aí o Espírito Santo. Ele está cuidando de ti para tu aprender a me dar frutos. Nós somos o cuidador da vinha do Senhor. Sabe quem era o fazendeiro? Deus. Sabe quem era o cuidador da figueira? Jesus. O fazendeiro olhou para o cuidador e disse: arranca. Aí Jesus disse: não, pai, dá mais uma chance, espera mais esse ano. Nós precisamos aprender que as nossas palavras, ela têm poder. Só que na nossa palavra, as nossas palavras, a nossa língua, ela tem um poder devastador. É como um pequeno faísco de fogo numa mata, destrói toda a floresta. É por isso que nós, como os cuidadores de figueira na vinha de Deus, precisamos ter cuidado. Doutrina é para cristão, arrependimento é para ímpio, exortação é para crente velho na fé, mas não se converte porque não quer. Precisamos ter só o discernimento de usar a palavra certa, na hora certa, na ocasião certa, para a pessoa certa, na direção certa de Deus. Precisamos ter esse discernimento. Certa vez uma irmã disse para mim, já termino já aqui. Eu visitei a casa da irmã e disse: irmã, por que você não está indo mais para a igreja? Ela: não dá mais, Gonzaga. Eu: mas por quê? Ela disse: por 3 vezes eu fui à igreja e disse: Jesus, fala comigo, eu não aguento mais essa situação, eu estou desesperada, estou pronto de fazer uma besteira, eu preciso de uma palavra. A irmã foi em 3 igrejas diferentes, as 3 foi só sarrapo, só pia. A irmã voltou para casa mais derrotada, humilhada e destruída do que eu já estava. Precisamos ter o discernimento quando nós subimos para pregar. É por isso que eu gosto de olhar para todos vocês. Sabe por quê? Porque, segundo a ciência, a face, a expressão do rosto, ela emite uma mensagem para aquele que está observando. Quando eu olho para a sua face, o seu rosto me transmite uma mensagem. Se você está alegre, se você está bem, se está abatido, se está angustiado, se está triste, se está ferido, se está desiludido, ou se está convicto da certeza e da fé. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Olha o que é que o cuidador da vinha faz, irmão Gesse, pastor Josenino. É impressionante que ele cuidou da vinha por 3 anos e não desistiu. O cuidador estava lá 3 anos na vinha cuidando da figueira.
Agora o dono chega e observou que não tinha fruto, porque por 3 anos ele também foi lá e não tinha fruto. Só que o dono se esqueceu que a figueira não estava só. Ela estava no lugar errado, mas ela não estava só. Ela estava sendo cuidada por um cuidador. E o cuidador disse: não, só mais esse ano, até que eu cave. Sabe por que cavar? A figueira já estava plantada. E por que o texto vai dizer que o cuidador disse que ele ia cavar mais? Porque tem coisas, irmãos, que é profundo, é na alma. Tem coisas que a gente não consegue detectar. Tem casos na vida de irmãos, tem casos na vida de membros da igreja, que está profundo, está guardado na alma, está cravado na alma. E nós achamos que nós vamos solucionar o problema rápido. Não. Precisa de um cuidado específico para cuidar de plantas que não vingava, que Deus deu para mim e para você cuidar. A doutrina ela cuida, a doutrina ela sara, a doutrina ela exorta, a doutrina consola, mas a doutrina edifica. E cavar profundo é a existência. Eu e você não podemos desistir de ninguém porque simplesmente não quer nada com Deus e porque não está dando frutos. Nós crescemos, nós amadurecemos. Quem me vê pregar assim vai dizer: isso aí não é o Gonzaga que eu conheci de uns anos atrás, não. Mas é porque nós amadurecemos, a idade vai chegando. As noites, os dias, conversando com Deus, os encontros com Deus. Tem pessoas que acham que o encontro com Deus é só aquele momento do sobe monte, desce monte, vai para o movimento, desce do movimento, vai para o coro de fogo, desce do coro de fogo. Não. Isso tudo são momentos que nós passamos em uma caminhada, em uma busca incansável por Deus. Mas ter os momentos com Deus é quando nós paramos, quando nós calamos, quando nós nos silenciamos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e ouvir o gemido de nossas próprias almas. Porque muitas vezes nós se preocupamos muito em cuidar também da figueira dos outros e esquecemos da nossa. Nós queremos muito doutrinar as outras figueiras e se esquecemos de nos doutrinar. Eu e você somos figueira, igreja. Nós estamos nessa vinha. Essa vinha tem um valor muito especial, muito grande para Deus. Deus ele não desiste de uma figueira, de nenhum que foi plantada numa vinha. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Se da mesma forma que você, como figueira plantada nessa vinha, não caiu, está de pé, porque alguém investiu, alguém carvou, alguém adubou, alguém regou com água, da mesma